Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um tour guiado. Hoje o assunto vai ser relatório diário de obra. Eu sou Rafael, sou CEO da Bricap e irei conduzir este treinamento aqui com você, tá bom? Bom, já estamos aqui vendo a nossa tela inicial, nós temos aqui uma obra já cadastrada, que é a nossa obra de tour guiado de execução, né? Nós falamos um pouco sobre essa obra no tour guiado de execução, nós iremos utilizar ela ainda, né, para poder falar um pouco sobre diário de obra, que nada mais é do que um instrumento de apontamento de execução de obra, né? Se você não viu o tour guiado de execução de obra, nós vamos deixar esse link aqui disponível em algum lugar, talvez num card aqui na tela. Iremos também disponibilizar na sequência o tour guiado de planejamento, né? Pois planejamento, execução e RDO juntos forma toda a parte de vertical da gestão de obras que nós temos aqui dentro do sistema de gestão de obras da Bricap. Tudo bem? Pessoal, o diário de obra é um instrumento que chega a ser até obrigatório em alguns casos, tá? É um instrumento aí que ele torna-se obrigatório dependendo de alguma certificadora, alguma certificação, né? Como por exemplo o ISO ou PBQPH, né? Que as construtoras elas possuem, né? Esse documento também é um documento aí praticamente indispensável no assunto da gestão contratual, né? E a Bricap ela disponibiliza aí, né, a versão gratuita do RDO, uma versão um pouco reduzida, porém com acesso às principais funcionalidades para você gerar RDO diretamente da tela do seu telefone, tudo bem? Diretamente de um aplicativo que a gente disponibiliza na loja. Se você ainda não fez o download do RDO, vá lá na lojinha, procure por Bricap RDO e você já vai conseguir fazer o download e começar a utilizar ainda hoje. Beleza? Vamos falar então sobre o cadastro básico, que é o primeiro passo aqui para a gente começar a utilizar o RDO, tá bom? Aqui dentro de cadastros, nesse menu lateral, a gente consegue visualizar vários tipos de cadastros, né? Dentro de recursos aqui a gente consegue fazer o cadastro de material, cadastro de mão de obra, fornecedores, equipamentos, tá? Aqui também a gente tem dentro de qualidade como fazer o cadastro de ocorrências, que também é um outro instrumento interessante ali para a gente poder fazer os apontamentos dentro do RDO, tá? E pessoal, para a gente fazer o cadastro é muito simples. Eu vou entrar só dentro de uma tela aqui para vocês entenderem, tá? E lá dentro do RDO a gente vai ver como que a gente utiliza essas informações, tá? Então eu vou entrar aqui dentro de cadastro de recursos e materiais e já consigo visualizar um cadastro feito aqui que é o cadastro de lona, né? Então eu vou cadastrar mais um tipo de recurso aqui, tá bom? Vou clicar aqui no meu botão de adicionar. Vou dar um nome ao produto. Já vou aproveitar o tijolo de 12 furos. Posso associar esse produto a um grupo. Vou deixar como outros mesmo, tá bom? E posso escolher uma unidade de medida. Vou colocar aqui abreviação de unidade, tá bom? Dentro de mais informações, eu posso, inclusive, escolher qual que é o preço que eu compro, em média, esse tijolo. Vou colocar aqui como 1,10 e já vou clicar em salvar. Beleza, agora eu já tenho aqui o tijolo cadastrado, inclusive com valor, tá? Se eu quiser atualizar o valor, eu posso simplesmente vir aqui e alterar, né? E da mesma forma que eu fiz o cadastro de tijolo, eu consigo fazer o cadastro de qualquer outro tipo de insumo, tá? Consigo fazer qualquer um desses itens aqui que eu apresentei para vocês. Manualmente, clicando no botão de adicionar ou fazendo o upload de uma planilha, clicando aqui em importar cadastros. A gente entrega para você uma planilhazinha intermediária que você vai preencher com seus dados, depois você vai adicionar arquivo e o sistema ele já vai ler e salvar para você automaticamente toda a lista de recursos aqui, beleza? De posse dessas informações cadastradas aqui, a gente já pode vir aqui para dentro da nossa tela de obras novamente, que a gente vai começar a falar agora sobre as funções relacionadas ao RDO, beleza? Nossa obra, tá? E dentro dessa tela inicial, você já vai ver algumas informações que inclusive estão ligadas ao RDO. Vou começar colapsando no meu menu lateral aqui, tá? Isso não é importante para a gente nesse momento. E aqui eu já consigo visualizar que eu tenho 8 RDOs criados, né? Eu consigo acessar a minha tela de RDOs a partir desse botão aqui, ou eu tenho também esse menu de navegação superior e eu consigo vir aqui e clicar em RDO, tá bom?
Assim que eu acesso a minha tela de RDO, eu me deparo com essa tela. No meu lado esquerdo eu tenho vários diários de obras que já foram criados e ele vai seguir um ID sequencial aqui, né? Esse é o mais antigo, este é o mais novo. E eu tenho do meu lado esquerdo o meu cronograma de obras, tá? Eu tenho todo o meu planejamento de atividades aqui. Se eu quiser acessar o meu cronograma de planejamento de obras, né, eu consigo clicar nesse botão e eu já vou ser direcionado a ele. Se você ainda não viu o tour guiado sobre planejamento de obras, vamos disponibilizar o cardzinho aqui nesse vídeo. É bem importante que você assista ele, tá? Planejamento é a primeira etapa, ela não é obrigatória, mas ela é essencial para o bom uso e fazer uma boa execução das atividades do seu cronograma, tá? Pessoal, do lado esquerdo aqui então, né, a nossa pauta principal é falar sobre o RDO. O que eu tenho como estrutura padrão? Eu vou saber qual o número desse RDO, qual é a data dele, se ele já está como aprovado ou como não aprovado, quantas fotos foram tiradas desse RDO, quantos comentários eu tenho. Aqui eu consigo acessar o RDO e aqui eu consigo excluir, exportar e remover a aprovação caso eu tenha sido responsável por realizar alguma aprovação desse RDO, tá? Eu consigo também, ao clicar nas fotinhas aqui, visualizar, né, de maneira reduzida as fotos desse diário de obra, tá? Então eu consigo navegar aqui vendo as imagens desse meu diário de obra. Da mesma forma que eu consigo também fazer a mesma coisa para os meus comentários, tá? Então clicando aqui, eu consigo visualizar os comentários daquele diário de obra, tá bom? Vamos então entrar dentro de uma tela do RDO para a gente ver um pouco mais sobre as informações que a gente consegue coletar nesse nosso diário, tá bom? Olha só que interessante. Eu tenho aqui então o título dele, né, RDO do dia 24. Eu tenho as informações de cabeçalho aqui sobre o nome da obra, endereço, tá? Responsável técnico, as datas, né? Esse número desse meu RDO, se esse RDO já foi ou não foi aprovado, tá bom? Eu consigo também saber dados sobre condições climáticas em 3 turnos, mão de obra, equipamento, horas produtivas, as atividades que foram realizadas ali em quantidade ou em porcentagem, atividades paralisadas, materiais recebidos e utilizados, ocorrências, comentários gerais, visitas, e aqui embaixo vai ficar agrupado para a gente todas as fotos que foram obtidas dentro desse RDO, tá? E agora a gente vai falar um pouco sobre como fazer as entradas, né? Como fazer os inputs de dados desse RDO pelo computador. Iremos voltar ao nosso menu anterior, né? Aquela tela inicial. Iremos acessar esse relatório do dia 29/11 que já foi preenchido. Bom, pessoal, olha só como que fica um RDO preenchido. Nós temos aqui então um RDO que foi inclusive aprovado por mim no dia 18/12, né? Nós temos aqui a mão de obra direta e indireta que foi preenchida, né? 3 ajudantes, 2 pedreiros, equipamento cadastrado, temos as horas produtivas também, atividade que foi realizada, né? Temos 50% de avanço da terraplenagem nesse dia, sendo o total global executado dessa atividade de 50%, ou seja, foi o primeiro dia que houve avanço dessa atividade. Eu posso vir aqui, ó, e trocar para a gente ver o que isso nos representa em metros cúbicos, que é a unidade de medida configurada para essa atividade. Eu tive também nesse dia uma atividade que foi paralisada, olha só, limpeza e nivelamento do terreno. Tive o recebimento de materiais, então eu recebi 500 metros quadrados de lona, por isso que é importante a gente cadastrar ali em cadastros básicos os nossos materiais. Eu tive também a utilização, né, ou a baixa de 300 metros quadrados de lona. Ou seja, chegou a 500 metros, eu já utilizei 300 metros quadrados nesse dia. Eu tive também uma série de ocorrências que foram preenchidas, comentários gerais. Tive uma visita e aqui embaixo eu tenho todas as fotos que foram tiradas naquele dia, tá bom? E para eu visualizar esse RDO é muito simples. Para eu poder exportar esse RDO é muito simples. Eu posso vir aqui, clicar em exportar e o sistema ele já vai gerar para a gente aqui, ó,
um download desse nosso RDO. Né? Eu já tenho inclusive o download anterior dele aqui, mas o sistema deixa eu fazer o mesmo download, porque pode ser que eu tenha atualizado alguma coisa nele. Então esse RDO já foi solicitado e entregue pelo nosso servidor. Eu posso clicar aqui para fazer o download dele. E agora que ele está disponível, eu já consigo visualizá-lo aqui nessa nova aba. E esse aqui é um diário de obra prontinho para ser entregue ao seu cliente. Ele vem com os dados da sua empresa, né? Vem com a logo da sua empresa, com o cabeçalho com todas as informações preenchidas. Eu tenho aqui quem que foi o responsável ou os responsáveis pela aprovação desse RDO. E abaixando aqui eu vejo todas as informações que foram imputadas nesse nosso RDO. Inclusive as fotos, com legenda, vinculadas às atividades, se for pertinente. Tá? E a parte importante desse RDO em PDF é que eu consigo também contar com o campo de assinatura de contratada e de contratante. Então você pode enviar esse RDO para o seu cliente, pode solicitar a assinatura dele, ou você pode imprimir e entregar para esse seu cliente realizar a assinatura para você, tá bom? Então, um RDO que foi preenchido ali pelo campo, ele não precisou de passar por nenhum tipo de processamento de dados e ele está aqui prontinho para ser entregue ao seu cliente. Beleza? Bom, pessoal, conhecendo agora todas as funções aqui apresentadas no RDO, vamos fazer o principal, que é o preenchimento e aprovação do RDO juntos. A partir disso, vocês vão ter uma visão geral sobre os fundamentos e também sobre a utilização de fato ao gerar um RDO, né? Vamos voltar aqui nessa tela. Vamos mais uma vez vir aqui para a nossa tela inicial do RDO, tá? Nosso primeiro passo é clicar em novo RDO. Vamos escolher um dia para ele, deixaremos aqui no dia 26. Assim que a gente gera, né, assim que a gente começa a criar esse RDO, automaticamente o que vai acontecer aqui? Nós iremos ser direcionados para a tela do nosso RDO. Né? Então a gente já está dentro desse RDO do dia 26 que foi gerado. Tá? Agora a gente vai começar então adicionando uma condição climática. Vamos falar que hoje de manhã o dia ficou limpo. É sempre assim, tá, pessoal? E à tarde houve uma chuva. Então vocês vão sempre seguir esse padrão. Um clique para abrir o modal, preencher e outro clique para fechar. Vamos cadastrar agora a nossa mão de obra. Vamos dar uma entrada aqui, clicar em novo. A gente pode escolher cadastrar a mão de obra por quantidade ou por nome, caso você tenha cadastrado exatamente quem são os funcionários da sua empresa. Vou deixar aqui cadastrado por quantidade, clicar em adicionar efetivo, vou escolher aqui pedreiro, um pedreiro direto e um indireto. Ponto importante, pessoal, que é o seguinte, ó. Quando eu vim aqui adicionar efetivo e eu quero adicionar um cargo que não existe ainda, por exemplo, se eu quisesse adicionar aqui engenheiro, eu poderia clicar nesse botão de mais para cadastrar o engenheiro, mas eu só tenho pedreiro e ajudante cadastrado. Então eu vou cadastrar também, aproveitando aqui, um ajudante indireto. Salvei. Agora eu tenho aqui, ó, pedreiro e ajudante. Posso dar uma entrada de um equipamento também, né? Então, posso sempre vincular a uma atividade do meu cronograma, mas eu não tenho essa obrigação. Vou procurar um equipamento da minha lista. Se eu não tiver cadastrado, eu posso cadastrar esse novo equipamento aqui. Eu vou falar que hoje eu utilizei 10 horas de retro. As horas produtivas, elas são preenchidas automaticamente, baseado no cronograma, baseado no calendário de funcionamento da empresa. Se você não sabe como funciona isso, é só dar um pulo lá no tour guiado de planejamento e a gente fala um pouco sobre, tá? Agora vamos dar uma entrada em uma atividade aqui, ó. Cliquei em entrada, eu tenho aqui todas as atividades do meu cronograma,
eu sei a porcentagem já executada de cada uma delas, eu sei qual que é a porcentagem total de avanço físico já feito, né? Então isso aqui, porcentagem executada hoje, isso aqui, porcentagem executada total, e eu vou marcar início da atividade de escavação. Vou vir aqui no mais, para eu poder fazer o quê? Para eu poder fazer um avanço físico nela. É bem simples, eu posso fazer o avanço por quantidade ou por porcentagem. Então eu vou falar que eu avancei 25% dessa atividade hoje. Posso adicionar fotos, posso descrever alguma coisa que seja importante. Cliquei em salvar. Pessoal, olha que interessante. O nosso sistema ele é todo integrado, certo? Você já sabe disso. A partir do momento que eu faço a criação de uma atividade ou que eu faço a medição de uma atividade naquele dia, o que vai acontecer automaticamente? Já vai preencher lá na nossa tela de execução essa atividade, tá? Então o sistema ele está todo ligado. Mas Rafael, cadê minha atividade? Por que a minha atividade medida não apareceu aqui? Porque o RDO como padrão está configurado para não aparecer. Para que ela apareça, basta eu vir aqui nessa engrenagem e eu escolher a exibição das atividades. Olha só, apenas atividades planejadas, né, dentro dessa data que irão aparecer aqui. Mas eu posso vir aqui, ó, marcar também para as iniciadas, né, que é o meu caso, e se eu clicar em confirmar, ela já vai aparecer, né? Ou eu posso vir aqui também e marcar todas. Aí vai ser qualquer atividade, incluindo as concluídas, vão aparecer aqui pra gente, tá bom? Vão aparecer aqui pra gente, tá? Não tinha colocado ali direitinho. Então tá aqui. Todas as atividades já foram concluídas, né? Que houve medição dentro de RDO já vai aparecer aqui pra gente. Vamos demarcar agora uma atividade paralisada. Clico aqui, escolho qual atividade está paralisada. Vai ser a concretagem. E posso colocar concretagem paralisada por causa da chuva. Isso já vai entrar para a gente como uma ocorrência, tá bom? Se eu estiver fazendo controle de materiais nesse meu canteiro de obra, eu posso vir aqui e dar uma entrada de materiais, né? Materiais recebidos é para quando eu recebi material. E olha só que interessante, o tijolo de 12 furos que a gente cadastrou lá no início desse tour guiado já está aqui para gente, tá? Então posso vir aqui, eu posso falar que eu recebi 500 unidades de tijolo hoje. Se eu quiser fazer o controle de estoque, mas aí é um assunto para outra pauta, mas que você consegue fazer o controle pelo RDO, você consegue vir aqui em utilizados e também fazer a baixa, tá? Então eu vou clicar aqui, vou dar uma entrada de materiais utilizados e eu vou mostrar. Dos meus tijolos, 12 furos, eu tenho 500 unidades disponíveis. Eu posso vir aqui e falar que eu consumi 100 unidades dessas 500. E agora eu vou ter a baixa também de tijolos. As ocorrências são minhas não conformidades, qualquer tipo de evento, né, como fiscalização, hora improdutiva, não conformidade, serviço fora do escopo, ou até vou cadastrar uma nova ocorrência para mostrar para vocês, acidente de trabalho, por exemplo. Ela é do tipo não conformidade. Salvei ela aqui, agora ela já está aqui, ó, para eu poder utilizar. Opa, perdão. Acidente de trabalho. Vincular a etapa, se eu quiser, vincular a mão de obra, né? Então foi o ciclano que sofreu acidente de trabalho. Foi levado ao hospital, por exemplo. Né? Apenas um exemplo aqui. Posso fazer qualquer tipo de comentário geral, né? Posso fazer meu controle de visitas, como vocês já viram. E sempre seguindo esse padrão, tá bom? Rafael da Bricap. Sempre seguindo esse mesmo padrão. E é importante, pessoal, vocês entenderem uma coisa bem importante sobre as fotos. Olha só, eu posso dar uma entrada de foto avulsa aqui, né? Então vou clicar aqui, vou buscar um arquivo no meu computador para poder dar uma entrada dessa fotografia aqui dentro do meu RDO.
Posso vir aqui, inclusive, colocar uma legenda nela. Tá bom? Posso vincular a atividade, posso colocar observação também, como vocês estão vendo. Mas se eu quiser, eu também posso colocar uma foto anexada a qualquer tipo de evento desses aqui. Por exemplo, eu vou vir aqui ó, dentro da concretagem e vou vir aqui em adicionar arquivo. Se eu quiser evidenciar que a atividade de concretagem foi paralisada, eu posso vir aqui e anexar uma foto a ela, tá? Da mesma forma, eu posso vir aqui, escrever alguma legenda se for pertinente e clicar em atualizar. Ou seja, as fotos elas são cadastradas de maneira avulsa, mas elas também podem ser cadastradas vinculadas, tá? Aqui as duas fotinhas, elas podem ser cadastradas vinculadas às atividades, tá bom? E se eu quiser, por fim, eu posso vir aqui com esse RDO preenchido, exportar, como vocês já viram, eu posso vir e aprovar. Uma vez que o RDO é aprovado, né, por um acesso que pode realizar a aprovação, ele vai mostrar para a gente data e hora dessa aprovação. E esse relatório agora do dia 26 de dezembro, ele vai aparecer aqui para a gente na nossa tela inicial como um RDO aprovado, com as fotos para eu poder acessar por aqui e com os comentários para eu poder acessar por aqui, como vocês viram lá no início. Beleza, pessoal? Por hoje é só, tá? O tour guiado de RDO realmente é um tour guiado um pouco mais simples, um pouco mais rápido. Eu espero que tenha funcionado para vocês, espero que seja valoroso para vocês. E se precisar de alguma coisa, pessoal, chame aí a gente via suporte, WhatsApp ou aqui nesse nosso chat, como vocês já conhecem, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela presença de vocês, se você nos acompanhou até aqui. Grande abraço.